Essa mensagem de hoje e eu quero falar consigo acerca do tópico por que os demônios se fazem passar por nossos antepassados. Por que os demônios se fazem passar por nossos antepassados? A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, desde o Jardim do Éden, as coisas sempre foram assim. Adão e Eva escolheram por livre vontade ser guiados pelo espírito imundo, ser guiados por Satanás. Então, eles fizeram aquilo que Satanás queria, a despeito de fazer o que Deus os havia mandatado. Por isso, os pensamentos do coração do homem, portanto, dos descendentes de Adão e Eva, foram maus continuamente. Diz isso a palavra de Deus em Gênesis 6, verso 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Portanto, o ser humano se inclinou para o mal devido à escolha que os nossos pais fizeram no Jardim do Éden. Eles escolheram mal, então nós fomos remetidos ao mal. O que é isto do coração do homem imaginar coisas más continuamente? Em Marcos, capítulo 7, 21 a 23, a Bíblia diz: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, ou seja, libertinagem, corrupção, depravação, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Tudo isto está no coração do homem. Jesus, ao falar para os seus discípulos e para outros que ouviam a ele naquela altura, 2000 anos atrás, mais ou menos, ele disse isto: o mal do homem está dentro do seu coração, porque é do seu coração que saem todas estas coisas. E são estas coisas que contaminam o homem. Tudo isto sai por quê? Porque Adão e Eva escolheram obedecer ao diabo, escolheram obedecer a Satanás. E a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que são guiados pelo Espírito de Satanás ou pelo Espírito imundo são filhos do diabo. Então, os seus pensamentos, os seus corações estão cheios deste tipo de coisas. Quantas pessoas dormem com a mulher do seu próximo? Quantas mulheres dormem com o marido da sua próxima? Quantos jovens dormem com a filha de dono? Não é sua esposa, é filha do dono, você dorme com ela. Quantas pessoas estão fazendo mal e simplesmente roubando? Por ambição de querer riquezas, roubamos. A corrupção da qual nós falamos todos os dias vem de onde? Porque o coração do homem está mau. O coração do homem está realmente podre. E ele deseja essas coisas. Nós vemos aqui a ambição desmedida. Crianças que querem telefones de alto valor, querem roupas de alto valor e se vendem a si mesmas. São crianças que chegam a uma pessoa adulta e dizem: você é criança para mim. Por causa da ambição desmedida. Até acabamos vendendo pessoas iguais a nós.
filhos, sobrinhos, nós vendemos para prostituição nas terras estrangeiras, claro. Mesmo aqui no país, fazemos isso. As pessoas chegam a se envolver com cães, relacionarem-se sexualmente com cães, com outros animais. Por quê? Por ambição, querer dinheiro. E acabamos fazendo coisas que são horríveis, são uma abominação diante do nosso Deus. A Bíblia diz, ora, todos esses males procedem do interior do coração e contaminam a pessoa humana e tornam a pessoa humana impura. Mas isto desde o princípio veio assim. Nós nascemos no pecado. Salmos 51, verso 5, diz que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, em iniquidade me concebeu minha mãe. Nós nascemos já com este problema dentro de nós. Transportamos este problema dentro de nós. Por quê? Porque somos guiados pelo espírito mau. Somos guiados por Satanás. Somos guiados pelos demônios. Havemos de entender mais. Esteja aí. Senta. Eu estou pregando. Estou falando a palavra de Deus. Vamos ver o exemplo de Saul. Saul, o rei de Israel. Em 1 Samuel 16, verso 4. Diz assim: Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom augúrio, profeta? Primeiro vamos ver uma coisa aqui. Os anciãos da cidade, isto remete-nos aqui. Havia muito respeito em Israel pelas pessoas adultas, pelas pessoas de maior idade. Respeitava-se o adulto. São essas pessoas de maior idade que eram os conselheiros, que desempenhavam funções, enfim, importantes dentro da comunidade. Por causa da sua experiência, por causa do seu tempo de vida, tudo isto julgava para que eles fossem respeitados. Então, os anciãos de Belém saíram ao encontro do profeta Samuel e disseram a ele: será que a sua visita é de bem? Ou é uma mensagem desastrosa? É uma mensagem má? O que está acontecendo, Samuel? Eles estavam preocupados, estavam tremendo, porque sabiam que ver um profeta na sua terra era o prenúncio de qualquer coisa que não estivesse bem diante de Deus. Só que dessa vez, tudo estava bem. E Samuel diz: não, eu vim de bem. Eu vim para sacrificar-me convosco. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Jessé, ele santificou a família de Jessé, que era para poder sacrificar a Deus com ela, incluindo isso os anciãos. E a Bíblia diz que quando estava fazendo esse sacrifício, Samuel foi passando os filhos de Jessé. Se manda os seus filhos, quero ver o seu filho mais velho. O filho mais velho apareceu. Samuel olhou para ele e disse: dentro do seu coração diz: este é o rei de Israel, é o futuro rei de Israel. E Deus disse: não. Foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, assim sucessivamente. Jessé tinha se esquecido que tinha um filho que estava no pasto, que se chamava Davi. E Samuel disse: não tens outro filho? Depois de apresentar 7 filhos, disse: não tens outro filho? Foi quando mandou chamar Davi. E Davi foi ungido rei de Israel. Aleluia. Portanto, desta história, o que nós queremos ver é que Saul era rei de Israel até essa altura. Saul havia sido guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. Mas, por causa da sua persistência no erro, por causa da sua teimosia, por causa de ele não querer ouvir a voz e a vontade de Deus
Deus lhe retirou o seu poder, lhe retirou o reino e deu a Davi. E o que entrou na vida de Saul, a partir daquele momento, é um espírito mau que começou a atormentá-lo. Todo o homem que não é guiado por Deus é guiado por demônios. E os demônios sempre atormentam. Não é por acaso que nós encontramos nas famílias pais que entregaram sua filha a um curandeiro como esposa. Por quê? Porque quando você é governado por demônios, aquilo atormenta de fato. A pessoa vai trabalhar na África do Sul, quando vem da África do Sul, tem que passar primeiro para a casa do curandeiro e ele tirar o que quiser do valor que ele acumulou durante o ano, para depois dizer, vai para a sua casa com o resto. Por quê? Porque, de fato, ser guiado por demônios é ser dominado, é ser atormentado. Saul estava atormentado por causa daquele espírito demoníaco que estava na sua vida. Havia se retirado dele o Espírito de Deus. Não estava lá. Então, em 1 Samuel 28, 4 a 7, nós encontramos Saul aflito. A Bíblia diz que Saul estava organizando os homens de Israel num acampamento. E quando ele levantou os olhos, viu do outro lado os filisteus acampados. Ai! Saul ficou aflito. Vamos ver 1 Samuel 28, 4 a 7. 4 a 7. E juntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acampou em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Vejam só, meus irmãos, Saul já não tinha o espírito de Deus. Deus já havia abandonado Saul. Deus já havia rasgado o seu contrato com Saul. Saul não estava mais sob proteção de Deus. E Saul estava bastante aflito. Ele procurou Deus. Ele procurou consultar a Deus para saber o que faria naquele momento. A Bíblia diz que Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim são pedras. Os sacerdotes naquela altura, eles sempre tinham um quadro que tinha pedras que levavam no peito. Então, essas pedras usavam para consultar ao Senhor, para consultar as coisas que viessem de Deus. Então, são as pedras que se usavam para consultar. Isto é Urim. Nem através de profetas, Deus não respondeu a Saul. Foi um silêncio absoluto. Aflito Saul, o que ele faz? Ele pergunta para os seus homens, para os seus confiados: não tem uma mulher feiticeira? Não tem uma mulher com espírito de curandeira? Não tem uma mulher medium aqui? Não tem ninguém que seja medium, que possa mediar entre eu e os mortos, fazer vir um morto para eu falar com ele? Não tem ninguém aqui que possa fazer isso. Ele já tinha caído da graça de Deus. Ele estava fora da graça de Deus. Ele estava procurando socorro de algum lado. Costuma-se dizer que até se procura um elefante em cima das árvores quando se está aflito. E Saul estava procurando o elefante em cima da árvore. Não sei se alguém lhe disse que o elefante subia a árvore.
Mas ele estava à procura de um elefante em cima da árvore. Então os seus homens disseram, não, há uma senhora que tem um espírito de adivinhação. É uma medium. Ela pode te ajudar. Vamos perceber que ele, Saul, estava totalmente desesperado. Muitas pessoas fazem isso hoje, porque estão desesperados, porque não têm Deus, não são guiados pelo Espírito de Deus. Qualquer pessoa que não tem Deus, não é guiada pelo Espírito de Deus, vai procurar alguma coisa para se dirigir, vai procurar algum conselho de algum lado, não importa qual, não importa se é do lado do Satanás, ele vai procurar algum conselho. É aflição. Não estamos a fazer as coisas conscientemente. Não estamos a fazer as coisas porque são corretas. Não, estamos a fazer porque estamos aflitos. É aflição. Saul, quando foi aquela medium, aquela curandeira, aquela adivinha, ele estava à procura de alguma coisa. Ele estava à procura de falar com algum antepassado. E sabe uma coisa? O diabo dá aquilo que nós procuramos. O diabo nos dá exatamente aquilo que nós procuramos. Quando é assim. Então, ela estava à procura de alguma. Vamos ver 1 Samuel 28, 11 a 19. 1 Samuel 28, 11 a 19. Diz assim. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e este envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me desinquietas? Fizeste-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o teu reino, o reino da tua mão, e o tem dado a teu companheiro Davi. Aleluia. Aqui está. Saul queria falar com Samuel. Eu já disse que se você vai a um medium, se você vai a um feiticeiro e você quer falar com seu pai, você quer falar com sua mãe, Satanás vai te dar o que você quer. Não importa se é real ou não é real. O importante é que ele vai te dar aquilo que você quer. E é isto que Satanás fez com Saul. Deu a esta feiticeira a possibilidade de mediar entre Saul e alguma coisa parecida com Samuel. Porque Samuel, sendo servo de Deus, Samuel tendo pregado em Israel, Samuel não havia de aparecer para voltar a falar, porque Saul havia sido rejeitado por Deus. De maneira alguma isso iria acontecer. Então Samuel, aquela mulher, fez aquilo que de fato Saul queria. Meus irmãos, minhas irmãs, se você quer falar com seu pai, o que ele vai fazer o feiticeiro? O que ele vai fazer a medium? O que ele vai fazer o curandeiro?
O que vai fazer o diabo? Vai te trazer alguém. Vai falar com a voz do teu pai. Vai dizer tudo, mais qualquer coisa. Você vai dizer assim, eu reconheço que esse é o meu pai mesmo que está a falar. Quer dizer, o seu pai falou contigo sentado numa mesa ou num sofá, e agora para falar consigo você precisa de ter um mediador para falar contigo. É necessário que sejamos racionais quanto a essas coisas. Mas ok, vamos voltar para a história de Saul. Vamos ver Saul nesta situação em que ele procura falar com alguém já morto. E Satanás lhe dá essa possibilidade. Apesar de que tudo o que se falou aqui, tudo o que aquela mulher falou sobre Saul era real, era verídico, era algo que é uma mensagem que Samuel havia passado para Saul. Isto não valida este ato. Amém? Não valida este ato, porque é um ato diabólico, satânico. Deixar de consultar a Deus para consultar um feiticeiro. Deixar de consultar a Deus para consultar um curandeiro. Deixar de consultar a Deus para consultar um medium. Em Atos 16, verso 16 e 18, ou verso 16 a 18, diz assim a palavra de Deus. Atos 16, 16, 18. Tanto diz a Bíblia. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela era escrava, era propriedade de alguém. Então essa pessoa tinha ali uma banca onde ela rendia, tinha lucros. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Na mesma hora saiu. O que esta moça, que tinha um espírito de adivinhação, que tinha um espírito imundo, que tinha um espírito demoníaco, estava dizendo, é a verdade. Aqueles homens eram homens de Deus. Eram homens que estavam anunciando o caminho do céu. É verdade isso. Tal como nestes dias, muitos também afirmam isso. O fulano é homem de Deus. É homem de Deus, é verdade isso. Os demônios reconhecem os servos de Deus. Os demônios sabem quando é pregada a palavra de Deus, a palavra da verdade. Eles sabem. Não ignoram isso. Por isso que muitas vezes procuram fazer-se de amigos para se ocultarem. Mas as suas mensagens não nos devem enganar. Porque disse que é teu pai, porque apareceu a voz do seu pai. Eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Há muitos demônios. Satanás é um só, mas ele tem muitos demônios, tem muitos anjos com que caiu dos céus. E esses anjos estão ao lado de cada um daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Conhecem a vida da pessoa. E são esses demônios que aparecem a falar. Você queria o seu pai, então vai lá você. Vai falar em nome do pai dele. E aparece e fala em nome do seu pai. O diabo dá ao homem o que ele busca. Se você busca o seu pai, ele vai te dar o seu pai. Se busca o seu avô, vai te dar o seu avô. Se você busca uma tia, ele vai te arranjar uma tia, vai te trazer uma tia. Aquilo que você quer, ele vai te dar. Os demônios querem ser adorados. Porque os demônios se fazem passar por nossos antepassados. Porque eles querem ser adorados. Se o demônio chegasse e dissesse, eu sou demônio, quem havia de adorar? Quem havia de aceitá-lo?
Ninguém. Por isso que eles se transfiguram em anjos da luz. Eles se fazem passar por anjo da luz e se apresentam a nós como seu familiar, se apresentam a nós como nossos antecedentes. E nós caímos nessa. Servimos, adoramos, fazemos o que eles querem. Deuteronômio 32:17 diz a palavra de Deus, Deuteronômio 32:17. 32:17 diz assim, eu passo a ler. Aleluia. Sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os vossos pais. Aí está. O povo foi fazendo sacrifícios aos diabos, aos demônios, e não a Deus. E nós hoje temos a terra fazendo o mesmo, oferecendo sacrifícios para demônios e não a Deus. Servimos ao Deus que não conhecemos. Abra o olho, meu irmão, porque o demônio quer ser adorado. Ele aparece e diz que eu sou teu pai, eu sou teu avô, eu sou teu tio, eu sou teu irmão. Mas veja só que para o demônio falar consigo, precisa de te fazer ficar doente. A primeira coisa. Você tem que adoecer. O teu pai que sempre lutou pela sua saúde. O teu pai que carregou-te para o hospital mesmo à meia-noite. Não temeu nada, procurou a sua saúde. Hoje morreu, vai te fazer ficar doente para poder falar consigo. Vai te fazer ter um acidente de viação. Você ficar a fio, quase a morrer, para poder falar consigo. Esta é uma obra de demônios. Mas nós queremos ouvir os demônios. Salmos 106. Salmos 106, 37. Salmos 106, 37. Diz assim. Aleluia. 37. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Um espírito que diz, ok, eu quero mulher. Você entrega a sua filha para ser esposa de um espírito. Você sacrifica a vida da sua filha. Por quê? Porque os demônios atormentam quando estão na vida de alguém. Quando os demônios estão guiando alguém e atormentam, você faz o que eles querem. Por isso que você vai entregar sua filha. Há tantas pessoas ricas por aí, mas que a sua riqueza não traz felicidade. Não dormem. Não dormem na casa que você construiu. Por quê? Porque os demônios te atormentam. Você pediu riqueza, te deram riqueza. Depois de te dar riqueza, você não usufrui dessa riqueza. Estamos numa situação complicada. Se o demônio se apresentasse de fato como demônio, ninguém havia de aceitá-lo em sua casa. Mas quando o demônio apresenta-se como seu pai, você aceita ele porque você vai à procura disso. Você sai da sua casa e vai à procura. Eu quero falar com meu pai. Então o demônio se apresenta como seu pai. Ele responde à sua petição. Está lá. Amados, os demônios ou espíritos imundos são muitos. Atenção, são muitos. Mas só temos um Satanás. Só temos um comandante desses demônios. Só temos um ser espiritual que é supremo do mal. O diabo. Aquele que veio para matar, roubar e destruir.
Só temos um. E quando nós, de fato, vamos atrás dos nossos antepassados, vamos atrás dos nossos familiares que já morreram, ele vai nos dar isso, vai nos dar os seus demônios, para nós podermos servi-los. Por trás de cada milagre, por trás de cada tratamento, por trás de cada coisa que os demônios fazem para nós, há um objetivo obscuro. É preciso perceber isto. Há um objetivo obscuro. Quando você vai ser tratado, vão dizer, ok, eu quero proteção, vai te dar proteção. Mas sempre há um objetivo obscuro no meio de tudo isto. Os seus filhos vão ter que pagar coisas que não sabem. Os teus netos vão ter que pagar coisas que não sabem. Que você fez porque achava que era proteção. Porque eu não vou à procura de riqueza. Eu só vou a curandeiro porque eu quero me proteger. Que proteção? Que vai pagar pela vida dos seus filhos. Que vai pagar pela vida dos seus netos. Porque o diabo é assim. Apocalipse 16:14. O diabo não vai deixar de ser diabo. Não vai ser bonzinho, não. Ele vai continuar com as suas más ações. Porque os demônios se fazem passar por nossos antepassados. Porque nós procuramos eles. Procuramos os nossos antepassados. Eles sabem que esse é o nosso ponto fraco. Então eles agem ali. Apocalipse 16, verso 14. Diz assim. Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Estão trabalhando para juntar os reis da terra para lutarem contra Deus. Nós hoje vemos as tentativas de dificultar o trabalho da igreja, as tentativas de criar obstáculos, as tentativas de destruir a igreja por dentro. Isso é feito pelos nossos líderes, até pelos nossos políticos, fazem esse trabalho de querer destruir a igreja, de querer anular o trabalho da igreja. É preciso abrir o olho. O diabo está trabalhando. O diabo está juntando todos num sítio para fazer guerra contra Deus. Aleluia. O diabo não dá nada sem que ele ganhe alguma coisa. É isso que muitos não percebem. Sim. Não percebem porque os demônios são seres extremamente inteligentes. Os demônios são seres extremamente inteligentes. São anjos caídos. Os anjos são muito inteligentes. Os anjos têm muita força. É por isso que você pode encontrar um endemoniado que a bala não fura o seu corpo. É um antibala. Porque tem demônio que lhe defende disso. Você apanha uma pessoa endemoniada, levanta-te um carro a brincar. Porque ele está endemoniado. Tem um demônio. Os demônios são extremamente inteligentes e fortes. A única saída que o ser humano tem, a única saída de se libertar dos demônios é arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. É a única saída. Se você crer em Jesus, se você reconhecer que é pecador, crer em Jesus Cristo, crer naquilo que Jesus fez na cruz por ti. A Bíblia diz que Deus te justifica. E uma vez justificado, você se torna o quê? Filho de Deus. Deus te adota como seu filho. A partir daí, o Espírito de Deus começa de novo a te guiar.
O grande problema que nós temos com as pessoas é que não percebem que precisam de ser guiados pelo Espírito de Deus. Querem estar na igreja, mas ser guiados pelos demônios. Veste-se como os demônios desenham a roupa que deve vestir. Andamos aí seminuas. Andamos na vila como se estivéssemos na praia, sem roupa. E mesmo na praia, um pouco de respeito. Vemos vergonhas por aí. Estamos a nos deixar ser guiados pelo espírito mau, pelo espírito demoníaco. Estamos a ficar cada vez piores. Por quê? Porque são demônios que estão nos guiando. Mas é preciso agora se arrepender, agora reconhecer que você está mal, precisa de ajuda de Deus, precisa de ajuda de Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos seus pecados é o único que lhe pode ajudar para mudar a sua situação e lhe colocar no lado de Deus. Para que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Jesus veio a trazer vida e vida em abundância. Diz João 10, verso 10, a parte A. Jesus Cristo veio a trazer vida e vida em abundância. Em 1 de João 3, verso 8, a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo, abra olho. Você vai continuar teimoso, vai continuar resistindo a este evangelho. Deus nos mandou pregar este evangelho para te tirar debaixo do poder de Satanás, para vir ao poder de Deus. Há milhares de anos que você já está debaixo do poder de Satanás. Os seus pais, avós, tetravós estavam todos debaixo do poder de Satanás. Mas hoje, nós estamos pregando este evangelho para que você saia do poder de Satanás e venha a Deus. Converta-se a Deus, refugie-se em Deus, porque só Deus pode salvá-lo. Hoje é o seu dia de salvação. Hoje é a sua oportunidade de escapar. Creia no Senhor Jesus Cristo. E Ele vai te dar o poder de ser feito filho de Deus. Sendo feito filho de Deus, estando em Cristo Jesus, você vai se tornar uma nova criatura. As coisas velhas já são passadas. Eis que tudo vai ser feito novo. Porque o Espírito de Deus vai guiar você. Não mais serás guiado pelo Espírito demoníaco, mas o Espírito de Deus vai guiar você. Mude sua vida. Entregue seu coração a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, quero te agradecer, Papá, pela tua palavra. Senhor, abençoa os teus servos. Abençoa todos aqueles que receberam esta mensagem. Senhor, trabalhe no coração de cada um. Queremos ver decisões, ó Pai Celestial. Homens e mulheres, jovens e crianças se levantando, Papá. Desfazendo, Pai Celestial, alianças que têm com o diabo, com demônios. Papá, haja mudança de vidas neste Morumbene, em nome de Jesus. Pedimos, Pai Celestial, o avivamento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.